Amém. Precisamos inculcar a tua palavra, né, irmãos? Inculcar a palavra no coração. Irmão, é isso que o Senhor quer de nós. Ó Senhor Jesus. Irmão, graças ao Senhor por essa palavra. Quando nós acabamos de ler a menção agora, não é o curso de teologia, não é o conceito, o nosso conhecimento humano, né, que vai nos transformar. Mas o que nos transforma é a palavra de Deus. Nós podemos ver isso bem claro. Moisés teve tanto conhecimento ali no Egito, mas ele teve que passar ali perto, ali, né, teve que passar no deserto, mais 40 anos para ser trabalhado. Ó Senhor Jesus, irmão, nós precisamos ser transformados pelo Senhor. Irmão, a mensagem dessa semana que nós estamos estudando, nós iniciamos a nova série do Alimento Diário, cujo o título é A Transformação e a Salvação Completa de Deus. Eu acho que todos os irmãos desfrutaram dessa semana, e cujo mesmo o título da semana que nós estamos hoje, na primeira semana, é o mesmo título do Alimento Diário, A Transformação e a Salvação Completa de Deus. Irmão, louvado seja o Senhor. Hoje nós iremos desfrutarmos isso nessa noite. Nós vamos entender um pouco com respeito à transformação de Jacó, que Jacó foi transformado pelo Senhor. E o que é essa transformação? Essa transformação do Senhor. Senhor Jesus, graças ao Senhor. Falando um pouco sobre a transformação, as mensagens anteriores, nós vimos como o Senhor transformou Jacó. A gente viu a história de Jacó, os irmãos desfrutaram toda essa série da história dele, né? Desde que o nome de Jacó significa suplantador, já o trapaceiro. Ele foi alguém assim que a sua identidade era dessa forma, suplantador, trapaceiro, mas só que Deus queria mudar essa personalidade de Jacó. Como Deus também quer transformar nós. Quando eu vejo a pessoa de Jacó, eu vejo eu mesmo, né? Nós somos Jacós de hoje. E Deus está nos transformando. Então hoje nós não vamos ver essa transformação. Iremos ver essa transformação. O Senhor, lá que desde que ele ali ultrapassou Esaú e querer ali pegar sua bênção, né? A bênção, né, ali. E ele se vestiu ali, algumas camuflagem e tudo, para simplesmente para mostrar que era Esaú. Ultrapassou ali, né? Mas você vê que depois que ele pegou essa bênção de forma muito astuta que ele fez em questão de Esaú descobriu que Jacó fez isso, ele fugiu. Esaú queria matar, né? Esaú queria matar Jacó. Como aconteceu com Caim. O que aconteceu? Abel foi alguém que adorou a Deus. E Caim, o que aconteceu? Caim se invejou, disse que queria matar Abel. E a questão de Esaú e Jacó é a mesma coisa. E Caim matou Abel. Mas o que também ia acontecer com Jacó, não é isso? O que aconteceu? Esaú, ele se invejou disso e queria matar Esaú. Esaú queria matar Jacó. E Jacó, o que ele fez? Ele fugiu. Irmão, aí começa o grande trabalhar de Deus. Aquele jovem, né, que sempre estava junto com a mãe, agora teve que pegar um percurso, um caminho, sozinho. E nós vimos lá que ele ali no relento, né, dormiu relento, pegou como travesseiro uma pedra. Não é verdade? Isso tudo, irmão, Deus permitindo o arranjo divino de Deus de poder transformar Jacó, de transformar a sua personalidade. Ali Deus permitindo as situações do seu dia a dia para poder transformar Jacó. E você viu que depois Jacó, ele chega na casa de Labão. Foi algo maravilhoso, né? Porque Labão era 10 vezes Jacó, era 10 vezes pior que Jacó. E Deus colocou alguém que era pior que ele ainda para poder transformar ele. E nós vimos claramente a questão das suas esposas, Deus ali lidando com o gênero, personalidade de Jacó. E através das situações, Deus permitiu ali ele ser transformado dia a dia. Você vê que quando Jacó ele sai ali, ele volta para onde que o Senhor tinha ordenado, ele erigiu aquela pedra, derramou azeite, e o Senhor falou que ele tinha que voltar para aquele lugar, depois que ele foi lá encontrar suas esposas, tudo, né, Raquel, na casa de Labão. Ele voltou de lá, você vê que ele já voltou já transformado.
Aí o ponto é que quando ele lutou ali com o anjo, que ele atravessou o rio, aquele rio, atravessou o rio e lutar com aquele anjo, você viu que o anjo, ele era o próprio Cristo e tocou na coxa de Jacó. E aí ele falou para Jacó que ele não seria mais Jacó, mas Israel. Seu nome já não vai ser mais Jacó, mas Israel, que significa príncipe de Deus. Irmão, agora os irmãos viram que transformação de alguém que era suplantador, de alguém que era com um gênero tão difícil, e agora o que ele era? Príncipe de Deus. Irmão, que transformação! Já pensou? Um suplantador para um príncipe de Deus? É uma transformação gigantesca. É a mesma coisa de um tição de ouro com uma pedra preciosa. Deus formou totalmente a vida de Jacó. Então hoje nós vamos ver exatamente isso, irmão. O que é essa transformação? E aí ele até fala a salvação completa de Deus. O que é essa salvação completa de Deus? O que é essa transformação que resulta na salvação completa de Deus? Então hoje nós vamos ver primeiramente como Deus constituiu o homem. O homem, né? Deus da história que nós já desfrutamos em Gênesis, no início de Gênesis, a formação do homem, né? Lá em Gênesis capítulo 2, vamos lá para a gente ver a primeira parte que o Senhor fala, que ali o Senhor soprou no homem, né? O espírito, o fôlego de vida. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Senhor Jesus, graças ao Senhor pela palavra profética. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Os irmãos acharam? O versículo 7 fala assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Os irmãos entendeu? Esse sopro aqui, irmão, esse fôlego de vida, aqui, traduzido no grego, é neshama, né? Neshama, que significa o sopro de Deus. E ali, ali nós vimos aqui que no versículo, na primeira parte, fala assim: formou Deus o homem do pó da terra. Deus formou primeiramente o homem do pó da terra, e depois dele formado o homem do pó da terra, o que Deus fez? Ele soprou o fôlego de vida, ele soprou o sopro de Deus para dentro dele. Então esse sopro de Deus, irmão, é algo interior, representando para nós o que? O espírito e a própria alma, ao ponto que o próprio versículo fala: passou a ser alma vivente. Então esse sopro é a parte intrínseca que está dentro do homem, ou seja, é o próprio alma e espírito. Só que, irmão, hoje nós temos isso, nós vimos claramente no alimento diário que o homem é constituído por 3 partes, não é isso? Podemos ter isso no alimento diário, na página 6, ele até mostra para nós aqui as 3 partes do ser humano. Só que infelizmente a ciência, como muitas pessoas, fala que o homem é um ser intrínseco, é um só, ou seja, alma, espírito e corpo, tudo é um só. Mas hoje nós vamos ver, irmão, que não é isso. Se alguém falar isso para você, você mostra na Bíblia. Nós somos um ser tripartido, que representa o próprio Cristo, o próprio Deus, que é um ser também tripartido. Não é verdade? Ele é 3 em 1, não é isso? Ou seja, ele é o Espírito, é o Pai e o Filho. E nós também, Deus fez a cada um de nós a imagem e semelhança de Deus. Como Deus, a sua imagem e semelhança, Ele fez nós também. E Ele nos fez um ser também tripartido. E aí, os irmãos podem ver aqui, que nós vimos que esse que constituiu pelo pó da terra, ali mostra o corpo que Deus moldou ali, Ele fez. Só que o fôlego, né, Rude? O fôlego de vida, esse sopro de Deus, já representa as partes mais interiores, invisível, que a gente não vê, mas que ele está mais em nosso interior, que é justamente a alma e o espírito, que tem mais lá no interior ainda, não é isso? A alma e o espírito. Por isso que nós acabamos de ler aqui, no versículo, que ele fala, se tornou alma vivente. Não é verdade? Ou seja, irmão, nós seres humanos, nós temos alma, não é verdade? E não sei se os irmãos já prestaram atenção, o que nos difere dos animais, nós os animais, é uma única coisa,
Nós sabemos que todos os animais, eles também têm alma. Ou seja, a alma, irmão, nós vamos ver isso até na outra página, aqui ó, na página 10, ele mostra aqui a divisão da alma, que também é 3 partes. E também o espírito, que também são 3 partes. E o que difere nós dos animais? Os animais têm a alma, ou seja, eles que a parte da alma que é a mente, vontade e emoção, não é isso? A alma é dividida em 3 partes. A mente, que é a parte líder, né? A emoção, onde tem os nossos sentimentos, e a vontade. Tudo isso a alma sente e ela impere através do quê? Do corpo. Ou seja, você tem a vontade de andar, aí ela executa através do corpo. E aí o que acontece? O que difere nós, eu e você, o que difere nós dos animais é justamente uma parte que todos os animais não têm, somente o ser humano tem. Não sei se os irmãos perceberam. É somente o espírito. O espírito humano foi dado a todo homem. Somente o homem. O que difere eu dos animais, de todos os animais, porque na ciência eles falam que nós viemos do macaco, tal, que nós temos o ancestral comum, que é os primatas, né, que é os macacos. Mas só, irmão, que graças ao Senhor, o Senhor tem nos mostrado o que difere nós dos animais é justamente que nós temos o espírito. Você não vê cachorro idolatrando um ídolo. Você não vê nenhum animal, um pássaro, um animal, independente qual seja ele. Você não vê ele idolatrando nenhum animal, nenhum ser, né? Nenhum Deus, nenhum ser. Somente o homem, ele tem um espírito, que o espírito serve para quê? Para idolatrar, para dar comunhão com Deus, reverenciar o próprio Deus. Não sei se os irmãos viram, no Mediário mostrou isso para nós, que o Espírito, irmão, ele é feito justamente para termos comunhão com Deus. Ao ponto que quando o Senhor voltar, e corpo nosso, nós morremos, ou seja, o nosso espírito, e o nosso espírito vai voltar para Deus. A nossa alma também, o espírito também, né? Vai voltar para Deus. Depois nós iremos ler um versículo que ele mostra bem claro isso, que o nosso espírito vai voltar para Deus. O corpo vai perecer, mas o nosso espírito vai voltar para Deus. E aí, o que acontece? Existem 3 partes. A alma é dividida em 3 partes. A mente, a vontade e a emoção. Não é verdade? E o espírito que nós temos, que nós temos hoje, ele tem a função, irmão, exatamente de quê? De nós termos comunhão, intuição e consciência. Graças ao Senhor por isso. Essa é a função que o Espírito, que o Senhor deu a cada um de nós. Ou seja, a parte líder do Espírito é a comunhão. Não tem como nós desfrutarmos de Deus se nós no Espírito. Não é? Hoje na reunião aqui, para a gente desfrutar dos hinos, desfrutar do Senhor, irmão, o Espírito foi dado a nós para termos uma comunhão genuína com Deus. E que nós vamos ver durante hoje, dessa palavra, que justamente isso que Satanás, através ali do homem, ali na árvore ali no jardim do Éden, ele simplesmente, por eles ali ter comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, a morte, ela entrou para dentro da humanidade, para dentro do homem. E aí, o que aconteceu? Esse espírito nosso, o espírito humano, ou seja, desde aquela época, todo homem tem um espírito humano. Mas por causa dessa morte ter introduzido no homem, introduzido na humanidade, porque o homem pecou, né? Eu dava conhecimento do bem e do mal, e o pecado entrou para dentro da humanidade. Isso está bem descrito lá em Romanos capítulo 5. Capítulo 5 ele mostra bem claro para nós. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E aí o que acontece? E aí o pecado entrou na humanidade, e aí o que aconteceu? Esse espírito que foi feito para nós termos comunhão com Deus, ele foi mortificado. Foi mortificado, se tornou inativo. E graças ao Senhor, que o Senhor quer restaurar esse caminho novamente. E Ele restaurou esse caminho novamente através de Cristo Jesus. Nós vamos ver isso lá na frente, né? Que o Senhor, através de Cristo Jesus, Ele restaurou esse novo caminho. Podemos ler também lá, 1 Coríntios capítulo 15, 45. Ele fala bem claro isso para nós também. Questão do primeiro Adão. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45. 1 Coríntios 15, 45. Vamos ler até o 49. Ele fala assim, ó. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante.
mas não é o primeiro espiritual, e sim o natural, e depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também a imagem do que é celestial. Os irmãos entenderam? O primeiro Adão aqui que nós vimos, que foi, o primeiro Adão que o Senhor colocou no Jardim do Éden, era o quê? Ele é terreno. Sobre essas coisas terrenas, Ele recebeu esse corpo do pecado, esse corpo que através de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, o pecado introduziu na humanidade e ele se tornou carnal. Aí que introduziu o velho homem, ele se tornou carnal. E aí no versículo 45 nós lemos, ele fala assim: o primeiro homem, Adão, foi alma vivente, ou seja, ele teve o sopro de Deus. O último Adão, porém, é o espírito vivificante. Esse último Adão aqui representa Cristo, ou seja, o primeiro Adão representa o próprio Adão ali no Jardim do Éden, mas ali o segundo Adão representa Cristo. Senhor Jesus, esse segundo Adão, irmão, é o que? É o celestial. E aí, no versículo terminando, ele fala assim, nós hoje, irmãos, nós trazemos a imagem, o terreno e o celestial. Ou seja, esse corpo aqui que nós temos é o que? É terreno. Mas dentro de nós também tem o segundo Adão, o último Adão, que é o celestial. Então nós trazemos dois Adão, tanto o Adão terreno, mas o Adão celestial também. Ou seja, nós temos tornamos um novo homem. Assim, no versículo 49, assim trouxemos a imagem do que é terreno e devemos trazer também a imagem do que é celestial. Senhor Jesus, irmão, louvado seja o Senhor, irmãos. Graças ao Senhor. E lá em Zacarias, nós vimos que o Senhor ali formou o Espírito. Ali ele soprou, não é verdade, irmãos? Você viu que nós acabamos de ler? Ele soprou ali o fôlego de vida, o Neu-Chamar, para dentro do homem. E esse fôlego de vida era o espírito humano para dentro do homem. E aí, lá em Zacarias capítulo 12, versículo 1, ele fala assim, os irmãos acharam? Zacarias fica perto, antes de Mateus. Aí ele fala assim, sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Os irmãos viram? Então deixa bem claro que quem formou o espírito do homem dentro dele foi o próprio Deus. Então, irmão, o espírito que nós temos hoje foi formado pelo próprio Deus. Senhor Jesus, Senhor Jesus, graças ao Senhor. E outra coisa, irmão, que nós queremos aqui dizer para os irmãos, nós discutamos durante essa semana. Uma pessoa chegar para você e falar assim, não, porque muitas pessoas falam isso, não, nós não fomos feitos de 3 partes. Aonde que está na Bíblia que os 3 partes? Porque na Bíblia, muita gente fala, na Bíblia não tem que nós somos 3 partes, corpo, alma e espírito. Porque as pessoas falam que nós somos formados por corpo, só temos o corpo, E tudo é intrínseco em si mesmo. Mas na Bíblia, irmão, existe um versículo exatamente que fala que nós somos constituídos de 3 partes. Não é isso? Vamos lá em 1 Tessalonicenses 5:23. Se alguém chegar perto de você, irmão, e falar assim, nós não somos de 3 partes, você mostra esse versículo para ele. Que esse versículo, irmão, mostra claramente para nós que nós, como seres de Deus, nós estamos com 3 partes. Amém? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Amém? O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, o vosso espírito, alma e corpo, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Agora, olha para você ver, os irmãos perceberam aí
o Espírito está em letra minúscula. Sempre, irmão, não sei se os irmãos já perceberam isso. Toda vez que sempre na Bíblia está o Espírito em letra minúscula, né? Sempre representa o Espírito humano. O Espírito que foi formado por Deus lá, não é verdade? Lá em Gênesis que nós vimos lá, acabamos de ler, Gênesis 2:7, que ali o Senhor formou o Espírito para dentro dele, soprou o fôlego de vida para dentro do homem. Esse fôlego de vida para dentro do homem, que nós vimos lá em Zacarias 12:1 também, é o que? Esse fôlego de vida é o que? É o Espírito, eu devo chamar o Espírito, é a parte da alma que também o Senhor formou. Aí, você repara que você vê que está o que? Espírito em letra minúscula. Sempre quando retrata o espírito humano, é em letra minúscula. Quando nós vemos isso muito em João também. Sempre quando tem um espírito em letra maiúscula, representa o Espírito de Deus. O Espírito de Deus. Então, ou seja, aqui mostra bem claro para nós que nós somos constituídos por 3 partes. Ou seja, primeiramente, a parte exterior, que é formado, que é a nossa, que é visível para nós, que a gente consegue ver todos, que é o corpo, que foi formado pelo pó da terra, e as partes invisíveis, a alma humana, né? A nossa alma, e mais interior ainda, o Espírito. Olha lá, irmãos. Então, graças ao Senhor, né? O Senhor tem nos mostrado isso, né? E hoje nós iremos desfrutar isso mesmo. Nós iremos ver sobre tanto como o Senhor salvou tanto a nossa alma como o nosso corpo também. Salvou tanto a nossa alma como também o nosso espírito. E lá em Provérbios, capítulo 20, versículo 27, Provérbios, os irmãos irão entender também. É muito rico esse versículo, né? Provérbios, capítulo 20, o espírito do homem. Aqui, irmão, quando fala assim, espírito do homem, significa também um sopro de Deus. O sopro de Deus, o Neshama, ou seja, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, ao qual esquadrilha todo o mais íntimo do homem. Os irmãos entenderam? Irmão, esse versículo é muito rico, porque esse espírito, né, Cláudia, esse espírito que está dentro de nós, ele precisa governar todo o nosso ser, ele precisa esquadrilhar, irmãos, todo o nosso ser. O ser humano, né? Cada ser nessa terra precisa ser governado pelo Espírito. Irmão, hoje nós vimos claramente o grande princípio da queda que nós vimos é o homem segundo a direção da carne, ou seguindo a direção da alma caída, que nós vamos ver com respeito à questão da alma. Irmão, isso é tão sério. Por isso que o Senhor nos colocou o Espírito dentro de nós, para que nós sejamos esquadrilhados, sejamos governados pelo esse Espírito. Senhor Jesus, esse Espírito, irmão, que ele fala assim, é a lâmpada do Senhor. Os irmãos entenderam? O que lâmpada faz, irmãos? Hein? A lâmpada, ela dá luz, né? Não é isso? Isso é bem claro. A lâmpada que está aqui, a função dela é o quê? É dar luz. Então, ou seja, iluminar. Não é verdade? Iluminar. Então, ou seja, o Espírito é o que ele foi feito para dentro de nós? Para iluminar seu ser. Iluminar todo o seu viver, irmãos. Irmão, graças ao Senhor pelo Espírito. Por isso nós precisamos valorizar tanto o Espírito. Irmão, nós precisamos valorizar o Espírito. É porque por Espírito, é através desse Espírito que nós conseguimos ter luz em nossa vida. É no Espírito que nós ganhamos vida. Se nós, repara você ver, irmão, por isso que o Senhor fala, né? Quando nós nos unimos com o Senhor, nós nos tornamos um só Espírito com Ele. E aí o que acontece, irmão? Nós ganhamos a sua vida. Quanto mais nós estamos no Espírito, a mais. Você já viu lá em Gálatas que nós vimos, né? Já estudamos o livro de Gálatas. Os irmãos viram, eu acho que Gálatas 5, né? Fala os frutos do Espírito. Irmão, é maravilhoso os frutos do Espírito. Agora olha para você ver os frutos da carne. É só morte. Mas os frutos do Espírito, irmão, os frutos do Espírito traz paz, né, Greiso? Traz tranquilidade, traz amor. Irmão, o fruto do Espírito é maravilhoso. Isso tudo, mas o que representa esse Espírito? Representa o próprio Deus.
A própria vida de Deus. Irmão, glória a Deus por isso. Por isso nós precisamos andar, lá em Efésios fala, né? Em Gálatas também fala, precisamos andar e viver no Espírito. Irmão, jamais esquece isso, precisamos andar e viver no Espírito. Por que o Senhor Jesus falou isso? Que nós precisamos andar e viver no Espírito? É porque no Espírito, irmão, no Espírito é o plano original de Deus. É onde que está, irmão, a comunhão que nós podemos, a esfera celestial e nosso viver, é quando a gente está no Espírito. Nós sentimos, irmão, como o irmão falou para nós durante essa semana, Espírito, nós temos a conexão com Deus, né, Grace? Já reparou um celular quando não tem conexão com a internet? Ele não vale de nada, né? Praticamente não vale de nada. Não é verdade? Quando não tem conexão, é igual, por exemplo, aqui, vou explicar para os irmãos, a rede elétrica do local de reunião. Ela pode estar todas as redes elétricas aqui prontinha, mas se ela não estiver conectada na energia, adianta alguma coisa? Ela vai ficar só de enfeite, não é? E vocês entenderam, irmão? Ou seja, está tudo pronto, mas se a gente não tiver uma conexão, o meu espírito, nós recebemos o Espírito, recebemos tudo, está tudo pronto. Mas o meu espírito precisa ter uma conexão com Deus. Precisa ter comunhão. Por isso que Paulo fala, andar e viver no Espírito. Essa deve ser a prática do viver de um cristão hoje. Um cristão hoje, ele precisa ter uma atitude de viver e andar no Espírito. O que diferencia eu de outra pessoa no mundo é de que eu preciso viver no Espírito. As pessoas lá no mundo, irmão, infelizmente, elas estão vivendo ainda na carne, não é? Na carne, vivendo ainda segundo a sua carne. Mas nós precisamos o quê? Viver o quê, irmão? No Espírito. É isso que é o desejo de Deus. Vamos ler também, lá em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Aqui ele mostra para nós outro aspecto bem importante que a gente precisa atentar, né, irmãos? Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Os irmãos acharam? Eclesiastes, capítulo 12, Eclesiastes fica perto de Cântico dos Cânticos, depois de Salmos. Provérbios 12, versículo 7. Ele fala assim, ó: e o pó volte à terra, como era, e o Espírito volte a Deus, o quê? O que deu. Os irmãos entenderam? Vamos ler de novo? E o pó volte à terra, como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Esse pó aqui, irmão, o pó volte à terra. Esse pó aqui mostra o nosso corpo. Não é isso, os irmãos entenderam? Ou seja, o meu corpo, o corpo de cada um dos irmãos aqui, foi feito do que, né, Cláudia? Foi feito do pó da terra. Irmão, as pessoas dão tanto valor para esse corpo, né, Delma? Mas esquece que esse corpo vai virar pó. Ele foi feito do pó e vai voltar para o pó, irmãos. Só que as pessoas valorizam. Irmãos, infelizmente hoje, até mesmo os cristãos, muitas vezes, têm valorizado esse corpo que vai virar pó, em vez de valorizar o Espírito que nos dá vida. Por isso nós devemos demasiadamente dar mais valor ao Espírito, porque Ele, irmão, que vai nos gerar vida. Aí ele até fala assim, como era, e o Espírito volte a Deus o que deu. Então, ou seja, os irmãos entenderam? Deus deu o Espírito para você, mas Ele vai pegar ele de volta. Você sabia disso? Quando nós morrermos, dormimos no Senhor, né? Ou seja, o nosso Espírito vai voltar para Deus. Vai voltar para Deus. Mas por que vai voltar para Deus? Porque, irmão, o Espírito foi dado por Deus para nós justamente para que nós tenhamos comunhão com Ele. Irmão, quando chegar lá na Nova Jerusalém, já não vai precisar mais do Espírito, né? A gente já vai estar em comunhão com Deus face a face. Mas hoje aqui nessa terra, infelizmente, hoje no Espírito, justamente que Deus nos deu, para que nós tenhamos comunhão, para a gente não ficar distante de Deus, para a gente ter uma conexão com Deus. Essa conexão que o homem consegue ter com Deus é através do Espírito. Tem como você ter comunhão com Deus através da alma? Através do corpo? Tem como, irmãos?
Ore você vê na sua alma. Irmão, é no espírito. Os irmãos já lembram lá no Antigo Testamento, o átrio exterior ali, o átrio, ele representava o homem tripartido. O santíssimo lugar representava o espírito. O santo lugar representava a alma. E o átrio exterior representava o corpo. Vocês já lembram? Se nós vemos a tipologia do Antigo Testamento, nós vemos claramente. O sacerdote é uma vez por ano, né, Grace? Ele podia ir no Santo dos Santos, no Santíssimo Lugar. Hoje não, irmão. Hoje nós vamos para o Espírito todo momento, se você quiser. Mas lá naquela época, e sabia, irmão, que se alguém entrasse lá impuro, né, Grace? Era exilado, né? Era morto. Irmão, porque você sabe por quê? Porque o Espírito é algo santo. Irmão, o Espírito é algo santo que Deus nos deu. Ó Senhor Jesus. Irmão, é muito rico isso. Graças ao Senhor. Mas o Senhor, Ele tem falado para nós, né, irmãos? Por essa palavra. Agora vamos ler também o mesmo livro aí, Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Senhor Jesus. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Irmão, graças ao Senhor. Se os irmãos entenderam, aqui Deus colocou que a eternidade, o espírito e a alma são eternos. Os irmãos sabiam disso? O espírito e a alma, né, Grace? São eternos, irmãos. Esse corpo físico, ele vai voltar para o pó. Ele tem seu prazo, sempre o Júlio fala, né? Ele tem prazo de validade. Mas o espírito e a alma são eternos. Por isso que ele falou, Deus colocou a eternidade. Irmão, Senhor Jesus. Aí ele fala assim, ó, tudo Deus formou no seu devido tempo, mas pôs a eternidade no coração do homem, sem que ele possa descobrir as suas obras, que Deus fez desde o princípio até o fim. Irmão, graças ao Senhor. O espírito e a alma do homem são eternos. Por isso, hoje, infelizmente, muitas pessoas falam, não, quando o homem morrer, a alma vai morrer também, né? A alma vai morrer, aí o espírito também, aí acabou tudo. Né? As pessoas pensam assim, né, irmãos? Irmão, mas hoje o Senhor está nos clareando para nós. Irmão, a nossa alma é eterna. A nossa alma, ela não morre, ela não é matéria. O corpo é matéria. Ele é feito do pó, e do pó ele vai voltar. Ele é uma matéria, mas o espírito e a alma são eternos, irmãos. É para toda a eternidade. Então, graças ao Senhor por isso. Por isso que o Senhor, irmão, hoje, nós vamos ver, o Senhor, Ele salvou o nosso espírito. E nós vamos ver claramente isso. Como o Senhor salva o espírito. Mas também cabe a nós agora salvar a nossa alma. Para nós reinarmos com o Senhor, depende se a nossa alma está salva ou não. Senhor Jesus, aí nós vamos ver hoje sobre a questão da salvação da alma. Nós vamos ler lá como, na verdade, como a nossa alma foi salva. Aí a gente vai entender como ela foi salva. Como nós recebemos a salvação da alma. Isso está lá em Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 10. E também, irmãos, com respeito a essa questão da eternidade, queria dizer para os irmãos, eu estava tendo comunhão com o irmão Neiva, né, e graças ao Senhor, o Senhor nos deu luz. Aí a gente até falou assim, mas e as pessoas incrédulas? Aí nós temos comunhão, né? Aí eu falei assim, aí o irmão até nos clareou. Na verdade, essa eternidade é para os cristãos, aqueles que creem no Senhor. Porque essa eternidade também, irmão, é o próprio Cristo. É o próprio Deus. Por um lado, representa o próprio Deus. Ou seja, o próprio Deus é essa eternidade. Como as pessoas vão viver eternas se elas não têm o próprio Deus? Irmãos, para ter essa eternidade, nós precisamos ter o próprio Deus dentro de nós. Então isso é muito rico isso aí. Aí, capítulo 10, Romanos capítulo 10, versículo 9, ele fala assim, ó.
se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Aqui deixa bem claro para nós, essa salvação que está falando, será salvo, é o Espírito. Não está dizendo com respeito à alma, representa o Espírito. Então é bom a gente deixar bem claro isso, irmãos. Aqui, Romanos 10, 9, ele está falando assim, com a boca se você confessar, se com tua boca você confessar Jesus como seu Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Mas essa salvação, né, irmãos, representa a salvação do Espírito. Então a gente confunde isso, porque a gente fala assim, não crê, confessa, né? Quando a gente está pregando o Evangelho, a gente fala para as pessoas assim, não, confessa o Senhor, as pessoas até confessam, tal. Aí a gente fala assim, né? A gente pensa assim, a pessoa já vai para o reino. Né, irmãos? Ou seja, por isso que a gente vai ver que a salvação é completa. Ou seja, são aspectos, tem a salvação tanto do Espírito como da alma também. Aqui, quando nós confessamos o Senhor, quando nós simplesmente aqui, que ele fala assim, no coração nós cremos, nós exercitamos a nossa fé, nós salvamos o quê? O Espírito. O Espírito humano, nós salvamos o nosso Espírito. Ou seja, o Espírito que estava mortificado ali, neutralizado, inativo por causa do pecado, cujo nossos antepassados, que era Adão, né, pecou, comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, a morte entrou para dentro da humanidade. O Espírito, o que aconteceu? O Espírito ficou mortificado, ficou o quê? Inativo, amortecido, não é isso? Amortecido. Ele não morre, mas assim, ele ficou amortecido, inativo. Mas aí o que aconteceu? Ele simplesmente o quê? Quando você creres em Deus, crer naquele que ressuscitou, você é salvo. O seu espírito, ele o quê? Ele se simplesmente conecta com o Espírito de Deus. Isso mesmo, simplesmente o Espírito se torna, ou seja, ele conecta com o Espírito de Deus. Nós podemos ver isso. Aí ele até continuando aqui, ele fala, porque com o coração se crê para justiça, e com a boca confessa a respeito da salvação. Tá vendo, irmão? Com a boca você confessa a respeito da salvação. Por isso que sempre quando eu estava no CEAP, os irmãos sempre ensinavam nós, quando nós pregamos o Evangelho, nós levamos as pessoas a confessar o Senhor. Elas confessar o Senhor. Elas confessavam, porque no tribunal, uma pessoa ela não vai dar um testemunho calado. Ela tem que confessar, ela tem que falar, para toda a potestade ver que a pessoa falou. Então, irmão, nós precisamos confessar com a boca e falar audivelmente. Quando a gente prega o Evangelho, né? Quando as pessoas pregaram para nós também, nós confessamos, foi dessa forma, não foi? Que a Bíblia também nos ensina. Aí ele fala assim, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Uma pessoa que dormiu no Senhor, ela confessou o Senhor, ela creu no Senhor, ela não vai ser confundida. Com respeito à parte do Espírito, ela vai ser salva. Ela vai ser salva. Porque ela confessou, ela creu no Senhor, ela exercitou sua fé. Por isso, irmão, que a necessidade, sempre isso, quando a gente pregar o Evangelho para uma pessoa que ainda não creu, né, que é incrédulo, que não creu no Senhor, ela confessar com sua boca e crer no coração, exercitar fé. Então isso reacende o Espírito, para que aconteça, sabe o que é? Que aconteça lá em João, capítulo 20, versículo 21. João, capítulo 20, 21, é necessário esse passo aqui que a gente acabou de ler. João 20, versículo 21 e 22. Amém? Versículo João 20, 21 e 22. Disse-lhe, pois, Jesus, outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Ó Senhor Jesus. E agora os irmãos entenderam? Quando nós, o Espírito, nós acabamos de falar, né? E falou isso,
o espírito estava inativo, ele estava ali amortecido, sem vida, né, não é? Mas quando nós confessamos o Senhor, nós exercitamos a nossa fé, nós cremos com o coração, o nosso espírito é salvo. E como ele é salvo? E ali que acontece, irmãos? Nós recebemos o Espírito, né? Recebei o Espírito. Nós recebemos o que, irmão? O Espírito de Deus. Recebemos o Espírito. Por isso que ele fala assim, o Senhor soprou, ele fala assim, havendo dito isso, soou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Então agora, irmão, já é uma página diferente. Não, o que acontece conosco? Nós temos o Espírito humano, mas agora nós temos o Espírito Santo. Os irmãos entenderam? Agora você não tem só um Espírito humano, você tem um Espírito Santo dentro de você. Você viu que o Espírito aqui, em letra maiúscula, os irmãos notaram aqui? Quando o Espírito, em letra maiúscula, representa o Espírito de Deus. Não é Espírito minúsculo. Sempre quando é em letra minúscula, representa o Espírito humano. Mas letra maiúscula representa o Espírito de Deus. Não é? Irmão, graças ao Senhor. E aqui o que acontece, irmão? Eles receberam o quê? O Espírito Santo. Irmão, quando nós cremos no Senhor, né, Cláudio? Quando nós cremos, nós estamos com o Senhor. E para que isso tudo culmine, né? Para a gente tornar uma nova criatura, a gente passou pelas águas, selando esse testemunho. O que acontece com nossa vida cristã? Todo cristão passou por esse processo. Nós confessamos o Senhor, nós cremos no Senhor, cremos em nosso coração que o Senhor morreu, ressuscitou o Espírito, e nós confessamos, nós passamos pelas águas, fomos batizados, e graças ao Senhor, irmãos, nós recebemos o Espírito. Então isso, irmão, agora o que diferencia eu da pessoa lá fora é o Espírito de Deus que está dentro de nós. Porque você sabia, irmão, o mundano que está lá fora, uma pessoa imunda que está lá fora, que não creu ainda, ele tem um espírito humano. Você sabia disso? Que a gente acha que lá fora muitas vezes prega que quem tem um espírito humano é só quem creu, quem é evangélico, quem é cristão. Não, irmão, mesmo a pessoa lá está no mundo, que não creu, que é incrédula, que é ateu, ele tem um espírito humano, mas não tem o Espírito de Deus. Então, ou seja, para nós recebermos o Espírito de Deus, nós precisamos, primeiramente, irmãos, nós precisamos confessar o Senhor, crer no coração. E quando isso tudo acontece, nós recebemos o Espírito Santo. E tudo que isso acontece, irmão, nós automaticamente nos batizamos. Os irmãos viram o que aconteceu com Jesus? O que acontece? Ele era o próprio Deus, mas o que ele fez? Ele batizou. O João Batista batizou ele. E a pomba desceu sobre ele, mostrando o Espírito Santo, né? Irmão, louvado seja o Senhor. Graças ao Senhor por isso, irmão. O que diferencia que hoje nós podemos mostrar para Satanás que nós somos filhos legítimos de Deus. Sabe por quê? Porque dentro de nós há o Espírito. Podemos ler também lá em 1 Coríntios 6,17. 1 Coríntios 6,17. Esse versículo é tão pequeno, mas é tão profundo, né, irmãos? Senhor Jesus. Mas aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Os irmãos repararam que o Espírito está em letra minúscula? Você viu? O Espírito está em letra minúscula. A gente precisa reparar esses detalhes. Os irmãos repararam? Mas aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Com Ele. Ou seja, nós nos unimos. É como se fosse um café com leite, né? Quando se une, não tem que parar. Aí você assim, agora eu quero separar o leite com o café. Irmão, se misturou. Irmão, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ou o Espírito, ele misturou com o nosso Espírito. Ele misturou e ninguém tira mais. Irmão, ninguém tira mais, e o Espírito está dentro de você, Pedro. Esse Espírito todo inclusivo que Deus colocou para dentro de nós. Por isso que nós, irmãos, nós precisamos viver no Espírito. Vivemos diariamente no Espírito, né? Desfrutando do Senhor. Ó Senhor Jesus, graças ao Senhor, né, irmãos? Senhor Jesus. Vamos ver também 2 Coríntios, é certinho, né? 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Ele fala assim, ó. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não
de nós. Senhor Jesus, vamos ler de novo, irmãos? Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Senhor Jesus, irmão, temos um tesouro dentro de nós. Agora eu te pergunto para você, que tesouro é esse, né, Grace? Oh, Senhor Jesus, é o Deus todo inclusivo, esse Deus triuno, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, está dentro de nós, desse corpo, né, irmão, que foi feito do pó, que é o vaso de barro. Por que fala vaso de barro? Porque esse corpo do pó da terra, esse corpo do pó da terra, existe uma excelência dentro de nós. Sabe por quê? Deus fez isso, irmão? Deus é maravilhoso. Deus fez o homem justamente do pó da terra, para que o homem nunca se engrandecesse de que ele seria alguma coisa. Diferentemente que aconteceu com Lúcifer. Nós vimos até durante essa semana, Lúcifer tinha tanta formosura, ele foi criado com as suprimas pedras preciosas, ele representa, né, essas pedras preciosas, a formosura, a sua beleza, mas o Senhor, ele fez algo diferente com o homem. Ele fez o homem lá do pó da terra, algo desprezado, mas para que o homem ele entendesse, irmão, que a excelência, né, Miro? A excelência tem que ser de Deus, não é do homem, não, irmãos. Ou seja, te tirar, irmão, eu te pergunto para você, em nossa experiência, tirar Deus, o Espírito de Deus e Deus dentro de nós, o que resta de nós? Não é verdade, irmão, né, Miro? Irmão, não sobra nada, não é? Eu posso tipificar isso como no Vale do Osso Seco. Os irmãos já viram essa passagem do Vale do Osso Seco? Esse panorama aí, esse vale de osso seco. Irmão, se tirar a vida de Deus dentro de nós vamos ver, vai virar um vale de osso seco, sem vida. Irmão, Senhor Jesus, o que é precioso dentro de nós é o Cristo todo inclusivo. Irmão, essa é a excelência, é a beleza que está dentro de nós. Igual, por exemplo, você tem um vaso ali, um vaso de barro. Se você deixar ele vazio, ele não tem nenhum significado. Mas se você colocar uma planta linda dentro dele, irmão, que beleza que aquele vaso se torna. Irmão, a beleza, o aroma, a virtude está em Cristo Jesus, que está dentro de nós. Um dia, eu lembro disso, né? Quando o irmão, no Jornal Ave da Vida, havia um testemunho de uma pessoa que estava ilhada numa ilha. E ele estava ilhado naquela ilha e eles comiam só peixe. Água de coco e peixe, só peixe. E aí chegou umas pessoas de longe, um barco, né? Chegou e foi ter contato com essas pessoas. E essa pessoa falou com eles: mas por que você cheira tanto peixe? Porque eles exalavam o peixe na carne, no seu corpo, assim, exalava peixe. Mas porque aí ele entendeu, porque eles comia peixe no jantar, no almoço, no café da manhã, é peixe todo dia. Irmão, eles exalavam peixe. Irmão, eu toquei tanto nisso, se nós comermos Cristo de manhã, à tarde, de noite, aonde que você for, irmão, as pessoas vão tocar Cristo em você. Porque a sua constituição vai ser Cristo. Por isso, irmão, nós precisamos sempre comer do Senhor. Na lei da nutrição fala assim: nós somos o que comemos. Na nutrição, eles têm um refrão entre eles. Na nutrição fala assim que nós somos o que comemos. E de fato, irmão, nós somos o que comemos. Se você está comendo pouco Cristo você vai expressar. Não é verdade? Se nós vivemos diariamente na carne, na nossa alma caída, irmão, nós vamos ver aquilo que nós vivemos. Se eu vivo o dia inteiro no meu corpo, na minha alma caída, irmão, pensa você ver, o que eu vou expressar? O que as pessoas vão ver de nós? Por isso, irmãos, nós precisamos, como ele falou, irmãos, ali, né, nas suas epístolas, Gálatas, andai no Espírito. Viver e andar no Espírito. Por que Paulo falou isso, irmão? Irmão, a solução para a minha vida e para a sua vida
é somente estar no Espírito. Não tem outro meio. Por isso que o Senhor fez algo tão maravilhoso, que é o Espírito. E Ele determinou para nós isso, irmão, que o Senhor determinou. Que nosso Espírito, nós vimos ali com o homem tripartido, que esse Espírito Santo, o Espírito que entrou para dentro do Espírito humano, ele possa ali sobressair e alcançar, irmão, a alma que está vazia, a alma sem Cristo. O Espírito precisa ali, irmão, invadir a alma, invadir o nosso corpo, porque quando o Senhor voltar, irmão, ele possa colher Ele mesmo, né? Ele possa colher Ele mesmo, porque o Espírito, a vida de Deus está tanto em nós, que nosso ser todo foi capturado pelo Espírito. Esse é o desejo de Deus, irmão. O Espírito é a nossa realidade, é viver e andar no Espírito. Isso que o Senhor sempre nos mostrou. Irmão, vou parar por aqui, para os irmãos compartilhar. Amanhã nós vamos falar sobre a salvação da alma. Nós vimos hoje sobre a salvação do Espírito, nós vimos que somente crer, exercitar a nossa fé, na verdade, crer no coração, exercitar a nossa fé, nosso Espírito é salvo. Não é isso? Romanos, versículo 10, versículo 9. E agora, amanhã, nós vamos falar sobre a salvação da alma, que é a parte que o Senhor delegou para todos nós. Amém.